Ei, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa quarta aula e é a última aula desse primeiro mês, né? E aí, a partir da semana que vem, teremos 2 aulas por semana. Então, vamos lá, só para alguns avisos aqui antes da gente começar. Iniciamos com a ideia, né, de colocar, além da gravação, a possibilidade do aluno assistir ao vivo, vamos dizer assim, né? Para a gente participar junto. Mas por conta da internet, também por conta de Gabriel, eu não vou conseguir essa façanha por agora. Então, a gente vai fluir com as aulas de gravação, tá? Então, eu vou entregar para vocês 2 aulas a partir do mês que vem, né? Na outra semana, 2 aulas por semana. Então, relembrando, uma aula a gente vai, de fato, usar até 1h30, tá? E aí, a outra aula vai ser mais teórica. É uma teórica prática, vamos dizer assim. A gente vai colocar mais em prática os movimentos de respiração, a gente vai falar um pouco mais de meditação, a gente vai abordar outros temas, para eles se complementarem, tá? Então, a gente vai focar mais no asana propriamente dito mesmo, nas posturas, tá bom? Então, esses são os avisos assim principais. A internet, né, o áudio, a gente vai melhorar também aqui, a tela está chegando, então eu sei que quando eu estou próxima daqui do dispositivo, a voz fica melhor. E como o ambiente aqui é alto e grande, então acaba que a minha voz ela vai se perdendo quando eu vou lá para trás, né? Então aí com o microfonezinho assim aqui vai ser melhor para vocês. E aí, aos poucos a gente vai caminhando para fornecer de forma agradável assim uma aula para nós, né? Então hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouco mais do pranayama. Então pranayama é um nome em sânscrito e aí você divide ele, né? O prana é uma energia que está disponível dentro do nosso corpo. E essa energia, ela é conhecida como ar. Um mundo totalmente desconhecido e que a gente começa a prestar mais atenção e observar. Dentro do yoga, tem 2 vertentes, assim, que a gente consegue. O que o yoga quer, propriamente dito? Ele quer meditação, né? E aí, a meditação, a gente vai desvincular qualquer rótulo de meditação que a gente já teve e a gente vai redescobrir vocês aí, eu aqui, para guiar vocês nessa descoberta, sabe? Porque parar de pensar, a gente não vai, tá na gente, é do ser humano pensar. Então, a gente vai começar a conduzir os nossos pensamentos a favor da nossa existência, do nosso momento, do movimento que a gente estiver fazendo, tá? Então, o prana, ele é esse ar que a gente inspira. Então, a partir do momento que você pega esse ar, você começa a trabalhar ele dentro de você. Não é fácil, mas também, assim, é muito gostoso quando você começa a perceber o desenvolvimento desse ar dentro do nosso corpo. Em alguns áudios, né, no grupo Hora do Chai, eu cheguei a compartilhar alguns áudios falando sobre chakras, não sei se vocês recordam. E aí, ali, a gente consegue ter alguns pontos, foi bem sucinto, assim, alguns pontos sobre o prana, que é uma das energias vitais, porque existem 5, e a gente vai estar falando do prana primeiro, tá? E aí um dia a gente fala dos outros 4. Então, o pranayama é quando a gente trabalha esse ar dentro do nosso corpo. E existem vários estilos de respiração, tá? Que aos poucos a gente vai conduzir aqui também. Mas
principal deles dentro da prática de yoga é o Jai Pranayama. O Ujjayi é o seguinte, essa respiração, ela é feita aqui no glote, tá? Tem que tomar cuidado, porque no início a gente acaba fazendo esse ar pela garganta, e aí a gente acaba ficando com a garganta seca, né? Aí a gente começa a ficar rouca, tossindo, então a gente tem que fazer no glote. No glote que a gente faz esse caminho, essa respiração. E aos poucos, quando a gente faz observando o nosso corpo e o que a gente está fazendo, a gente começa a analisar o que está acontecendo. E a gente começa a trazer essa descoberta. Então, o Jai Pranayama é uma respiração feita pelo glote, via nariz, via a narina, e não pela boca. Então, a gente está conduzido a respirar muito pela boca, por N fatores, né? Onde a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto também. E aí, com a prática de respiração, a gente começa a perceber que a gente respira tudo errado. E aí a gente começa a perceber como que a respiração ajuda a gente, sabe? Em tudo. Para dormir, para fazer uma atividade física forte, de força, para fazer um aeróbico, para ter um condicionamento físico. Então, assim, muitos atletas, eles têm aulas específicas só de respiração, sabe? Então, o prana, a gente vai trabalhar o pranayama dentro da Hatha Yoga, é o Jai Pranayama. O Jai. Então, toda vez que eu falar para vocês usem a expressão Jai, o Jai. É para lembrar vocês de conduzir o corpo dessa respiração. Então, você vai inspirar pelo nariz, vai tentar não subir o peito com essa respiração. Ao subir o peito, você está respirando pelo pulmão, não pela glote. Tá? Então, você tem que sentir o ar aqui, assim, mas aos poucos isso vai acontecer. Então, inspirei. Aí o ar todo entrou. Aí você vai e solta. Pelo nariz também. Então, vou fazer um pouco mais forte aqui, mais alto, para só um minutinho, gente. Então, a gente inspira... Então, a gente inspira pelo nariz e a gente solta também pelo nariz. E essa respiração, ela é aqui. Então, eu vou tentar fazer um pouco mais alto para vocês perceberem o som, tá? Tá vendo? Essa respiração o movimento que a gente faz da cintura para cima, praticamente é inspiração. E da cintura para baixo, é exalação. Praticamente você vai começar a perceber isso no corpo, tá? Então, inspirei, finaliza a respiração. Quando você vai numa fisioterapia, não sei se vocês já tiveram esse momento com vocês, geralmente a fisioterapeuta pede para você imaginar uma bola de soprar. Você está enchendo a bola e esvaziando a bola, enchendo a bola e esvaziando a bola. Então é praticamente isso. Mas só que a gente começa a usar também o abdômen a nosso favor. Então a gente começa a trabalhar o banda, chama banda. E aí na próxima aula a gente fala sobre isso também, porque senão fica muita informação. E aí a gente tem que ter aos pouquinhos para a gente entender. Então, primeiro de tudo, o Jai Pranayama. A gente vai focar aqui. Então, se a gente, por exemplo, ficar aqui meia hora fazendo essa respiração, nosso corpo vai crescer de uma forma que você vai até suar. É muito doido, é muito interessante. E a gente colocando isso junto com as posturas, a nossa prática de yoga, ela cresce de uma forma muito, muito especial.
sabe? É, é como se fosse um tratamento mesmo, assim. Eu não gosto muito de falar a palavra cura, porque, assim, não é uma cura, é um, é um, é um suporte para nossa vida, sabe? Que nós todos precisamos. Chega um momento em que a gente, assim, tem várias fases, né? Tem tudo, assim, na vida que a gente consegue abraçar, que a gente faz até checklist, né? A gente gosta. E aí chega um momento que parece que está faltando uma peça, sabe? E essa peça, posso dizer que, assim, que a prática que você faz com o seu corpo, junto com a respiração, ela te traz uma meditação, e a meditação é o que encaixa nesse quebra-cabeça, sabe? E muita coisa começa a fazer sentido. Então é isso. O Jai Pranayama. O Jai Pranayama. Tá? Então a gente vai fazer agora a nossa saudação do sol, o nosso Surya Namaskar, usando o Jai Pranayama. Então a gente vai fazer 30 saudações ao sol. 30 Surya Namaskar. O corpo ele vai aquecer, o corpo ele e não só o corpo, né? A gente vai aprender também que a gente não tem só esse corpo físico, né? E o próprio pranayama, esse Ujjayi, ele mostra pra gente que a gente tem um corpo energético. Esse corpo energético é o que a gente está trabalhando com a respiração aqui dentro. E aí você começa a perceber que o corpo vai se aquecendo e não só. Chega ali no seu tapetinho. Tem que ter um propósito. Estou aqui para fazer essa aula com esse propósito. Estou aqui para receber esse conhecimento por esse propósito. Então, ali, dentro daquele tapetinho, é um tratamento seu, sabe? É uma busca sua para você. Então, você vai chegar ali no seu tapetinho, com respeito a você, né? A gente vai começar a fazer o movimento. Então, a gente vai começar o nosso mantra, né? Eu espero que vocês estejam praticando nosso Shanti Mantra. E aí, finalizamos o Shanti Mantra, a gente vai perceber que o nosso corpo já começa a entrar num estado diferente. E aí a gente começa a trabalhar esse movimento do corpo junto com o pranayama. Os asanas, que é o movimento do corpo, as posturas, com o pranayama, que é a respiração. E a respiração que a gente usa dentro da prática de yoga de Ashtanga é Ujjayi Pranayama, tá bom? Então a gente vai começar. Podem então ir lá para o tapetinho de tapetinho e guarda ele, tá? Como eu tinha dito, para a gente usar roupas justas. Por quê? A roupa amarga, dependendo do movimento, a roupa ela vai lá no teu rosto e ela fica assim, sabe? Aí a gente começa a se arrumar, aí perde, aí começa a perder o sentido da prática. Aí a gente percebe que a gente está muito agitado. Então a gente começa a observar, nossa, por que eu tô mexendo assim na camisa? Por que eu tô toda hora ali pegando uma água para beber? Por que eu tô mexendo toda hora no meu cabelo? Sabe? Então a gente começa a ter essa percepção e a observar e mudar, né? Então a gente vai fazer o seguinte: como tem ficado frio, se você não tiver uma roupa bem justinha, você faz o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês. Coloca dentro da calça, tá? Coloca dentro da calça, porque aí você não corre o risco da camisa ficar atrapalhando, tá? Então vamos lá. É fazer sem meia, tá? Não é com meia. Sei que tá frio, então vamos lá. Eu vou contar um mantra aqui, porque ele se perde muito na voz. Então, eu vou pedir para vocês irem lá para frente do tapetinho de vocês, tá? No Samasthiti. Ó.
tá bom? Samastishri. Então vamos lá. Mãozinha na frente do peito, é só como uma forma, tá? Para a gente começar mesmo. Fecha os olhos se quiser, ou se concentra no seu Drishti. Drishti é um ponto firme, fixo. A gente vai aprender isso também, que ajuda muito na nossa prática de yoga, tá? Então vamos lá. Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahavirangaravavai Tejasvinavaditamassuma Vishava Ae Om Shanti 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 Hare Om. Bom que tenhamos uma boa prática. Vamos lá. Nossas 30 saudações. A gente vai fazer o seguinte, eu vou guiar as 5 primeiras, e aí depois vocês vão finalizar e tentar manter o ritmo, o mesmo ritmo que você está começando, tentar manter ele. Tá? Ao final, 30. Lembrando que a gente sempre vai alternando as pernas, para trazer mais concentração. A mente, ela vai começar, a mente vai começar a trazer informações, pensamentos, e você vai tentar te desconectar e concentrar literalmente no que você está fazendo. É um exercício para sua mente, um exercício para o seu físico, tá? Então, vamos lá. Samastishri. Inspira, Hastasana. Exala. Manda o chão e tá. A, Uttanasana. B, Chaturanga. Pé direito atrás, o esquerdo. Desceu. Subiu. Uttanasana A, Hastasana. Samastishri. Hastasana. Uttanasana A, Uttanasana B. Pé esquerdo atrás, o direito. Chaturanga. Uda Mukha. Adho Mukha. Voltou o pé esquerdo, o direito, Uttanasana A, Uttanasana B, Uttanasana A, Hastasana, Samastishri. Hastasana, Uttanasana A, Uttanasana B, Chaturanga, Uda Mukha, Adho Mukha. Voltou o pé direito, o esquerdo, Uttanasana B, Uttanasana A, Hastasana, Samastishri. Hastasana, Chaturanga, Uda Mukha, Adho Mukha. Voltou para a esquerda, direita, Uttanasana B, Uttanasana A, Hastasana, Samastishri. Hastasana, Uttanasana A, Uttanasana B. Chaturanga, Uda Mukha, Adho Mukha. Voltou para a direita, para o esquerdo, Uttanasana B, Uttanasana A, Hastasana, Samastishri. Então, umas 25 saudações, e aí tentem que fazer junto com a respiração pelo nariz, tá? Vamos lá.
Continua. Respiração junto com o movimento. Começa a observar. Continuem. Continuem. Lembrando, respiração junto com o movimento do corpo. Respiração nasal, se possível, aqui pela glote. Movimentos sutis, sem pressa, mas em um ritmo bom. Continuem. Observa o corpo. Mantenha um ritmo contínuo. Observe a respiração. Bem. Então, quando finalizarem, continuem em pé, tá? Não sentem. E aí só observa o corpo físico, o corpo energético, o mental. Podem sentar quando finalizarem. Perninhas cruzadas, tipo de borboletinha, né? É isso. Então, a gente está finalizando aqui a nossa quarta aula. Então, a gente praticou
a base, que é o Surya Namaskar, e tá bem no início, né. Então eu vou enviar para vocês, eh, a nosso apoio, né, o nosso PDF de apoio para a segunda parte, e aí seguiremos nesse caminho de autoconhecimento de forma bem profunda. Vai ser gostoso. Então, vocês coloquem a musiquinha agora de vocês de relaxamento que eu tenho enviado. Vocês vão deitar no chão de barriga para cima, as mãos virada para cima. Vocês vão fechar os olhos e vocês vão observar o corpo de vocês, uma respiração suave, sutil, via narina. Fechem os olhos, tentem encontrar a melhor forma para vocês ficarem nessa posição, da forma mais agradável que o corpo permitir. A perna ela pode ficar esticada ou ela pode ficar uma flexionada, a outra esticada, ou as 2 flexionadas. Você encontra a melhor forma, porque tem muitas pessoas que sentem dor na lombar ao deitar no chão, né, no início. Depois você vai percebendo que isso vai melhorando. Então, façam da melhor forma para vocês vão ficar no final com a música até o final. Quando ela acabar, vocês vão retornando o corpo de vocês aos poucos, tá, sem pressa. Quando finalizarem, sentem no tapetinho de vocês e agradeçam, tá bom? Agradeçam pela vida de vocês, a vida dos próximos, tá bem? Então, a gente se vê na semana que vem com 2 aulas e aí a gente começa, tá bom? Então, um beijo, boa prática para vocês.